No vídeo de hoje nós vamos conversar de um tema polêmico. Por que a maior parte das dietas não funcionam? Por que muitas vezes o paciente ele faz a dieta por um tempo, segue todas as orientações, segue todas as determinações, até tem um resultado inicial, mas depois ele acaba tendo que voltar porque ele acaba recuperando aquele peso que foi perdido? Por que a maior parte das dietas não funcionam? Esse é o tema que vamos conversar agora no vídeo de hoje. Meu nome é Márcio Passo, sou médico, trabalho com a medicina integrativa, nutrologia e estou sempre compartilhando esse conhecimento com vocês. Semanalmente tem vídeos novos, aproveita, se inscreve no canal, marca aqui o link, curta os vídeos e compartilha se achar interessante. Por que a maioria das dietas não funciona? Então é importante entender que a maior parte das dietas elas se baseiam apenas em uma contagem de calorias, em que o paciente é avaliada a taxa metabólica basal do paciente. A partir dessa taxa metabólica é feita uma contagem de calorias e a partir dessa contagem de calorias é traçado o plano alimentar. Muitas vezes, e claro que cada caso tem que ser avaliado individualmente, mas na maioria das vezes o paciente ele continua se alimentando de carboidrato. Então quem me acompanha aqui no YouTube, quem me acompanha no Instagram, sabe o quanto eu sou favorável a uma diminuição do consumo de carboidrato. O paciente pode comer carboidrato, mas não deve consumir tanto carboidrato, porque o carboidrato em excesso, que é inclusive a base da dieta mundial hoje, não é nem mais ocidental, é da dieta mundial, esse excesso de carboidrato acaba levando a tantos problemas como a obesidade, aumentando casos de hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Acaba tendo todas essas consequências pelo excesso de consumo de carboidrato. Muitas vezes, essas dietas baseadas apenas em contagem de calorias continuam sendo dietas muito ricas em carboidrato, muitas vezes com arroz integral, com pão integral, com tapioca, que são açúcares. Então, assim, eu sei que o tema de hoje é um tema polêmico, inclusive vai ter muito comentário provavelmente no vídeo de hoje, mas é importante destacar que mais importante, muito mais essencial do que a contagem de calorias, que eu também sou favorável, então eu não sou contra a contagem de calorias, mas é importante entender que a contagem de calorias isoladamente, apenas a contagem de calorias, sem que haja uma mudança da qualidade do alimento, não resolve. Então o indivíduo está comendo arroz integral, o indivíduo está comendo pão integral, seguindo uma determinada contagem de calorias abaixo da taxa metabólica dele. Em função de ser uma contagem de calorias abaixo da taxa metabólica basal dele, ele vai emagrecer. Ele vai emagrecer porque ele está consumindo dentro daquela quantidade, comendo exatamente aquela quantidade de gramas dentro daquele plano alimentar. Na medida que o indivíduo ele passa a comer de forma mais à vontade, ele pode até continuar comendo exatamente as mesmas coisas, continuar comendo exatamente o mesmo arroz integral, o mesmo pão integral, o mesmo feijão, a mesma comida. Mas na medida em que ele começa a aumentar a contagem de calorias, na medida que ele aumenta a quantidade de comida propriamente dito, ele volta a engordar. Por quê? Porque este padrão alimentar não é o padrão alimentar adequado. Então por que a maior parte das dietas não funcionam? Porque na verdade muitas vezes elas estão baseadas apenas nisso. E é importante entender que para que o paciente de fato emagreça, para que o paciente de fato perca peso, para que de fato o paciente tenha uma mudança do estilo de vida, ele não deve apenas fazer a contagem de calorias, ele deve aprender a se alimentar. Se ele aprende a se alimentar, se ele passa a utilizar alimentos mais saudáveis em sua alimentação, no seu dia a dia, no seu plano alimentar diário, ele pode até aumentar a caloria, que ele não vai recuperar o peso. Outro ponto importante é avaliar o paciente como um todo. É importante que o paciente não seja avaliado apenas a parte alimentar. É importante que seja sim avaliada a parte alimentar, mas dentro de um conjunto. Se o paciente sofre de ansiedade, se o paciente sofre com depressão, se o paciente, em função da depressão e da ansiedade, tem um quadro de compulsão alimentar em que ele acaba comendo mais do que deveria e ele acaba descontando essa fome, essa vontade de comer, essa fome psicológica, na verdade, ele acaba descontando na comida, ele vai ganhar peso. Então não vai adiantar apenas fazer aquela contagem de calorias, porque ele só vai conseguir seguir essa determinada contagem por um tempo.
Por isso que tem pacientes que fazem determinadas dietas, conseguem ter resultado durante um determinado período de tempo e depois eles voltam a engordar novamente. Por quê? Porque eles não aprenderam a comer, então eles seguiram aquela contagem, que não é a ideal. Enquanto conseguiram manter aquela contagem, eles conseguiram perder peso. A partir do momento que voltaram a comer como sempre comeram, voltam a ganhar peso. A parte hormonal não foi tratada, então como tem vídeos anteriores, então tem aqui vídeos em que eu falo da testosterona, tem vídeos que eu falo da reposição hormonal, tem vídeos anteriores aqui que eu falo bastante dessa parte hormonal e que é essencial. Então se o paciente tem uma queda de hormônios sexuais, tem um hipotireoidismo, também tem um vídeo aqui no canal em que eu falo a respeito do hipotireoidismo, e o paciente ele tem todas essas desordens metabólicas e hormonais e não são devidamente tratadas, ele acaba tendo uma deficiência, ele acaba não tendo o resultado que ele deseja. Por quê? Porque o metabolismo dele está lento. Então é importante ter em mente, eu friso, repito novamente, que tem que tratar o paciente como um todo e o paciente tem que aprender a se alimentar. Então quais são os pontos fundamentais? Os pontos fundamentais é aprender a se alimentar. É importante que o paciente seja tratado como um todo, é importante avaliar o metabolismo do paciente e é importante que o paciente entenda que se trata de uma mudança do estilo de vida. É importante que quando a gente está falando de emagrecimento, não é simplesmente um período de 1 mês ou 2 meses, em que o paciente vai seguir aquela dieta por 1 a 2 meses, vai fazer todo o investimento em cima de 1 a 2 meses e acabou. Volta a comer o que comia antes, volta a viver como vivia antes. Se fizer isto, se voltar a viver como vivia antes, vai recuperar todo o peso. O ideal é que o paciente tenha uma mudança do estilo de vida. É importante que haja uma mudança do estilo de vida. Só havendo uma mudança do estilo de vida, uma nova forma de mudar, de viver a vida, é que aquela perda de peso causada pela dieta, que eu concordo com a contagem de calorias, mas é importante frisar, e esse é o meu objetivo do vídeo, que para que o paciente tenha um efeito, para que aquela dieta, de fato, ela tem efeito, é importante que o paciente aprenda a se alimentar, é importante que o paciente tenha a sua correção metabólica feita e é importante que o paciente entenda que é uma mudança do estilo de vida. Se o paciente, se a pessoa, se o indivíduo, ele está seguindo a dieta por 1 dia, por 2 dias, por 1 mês, por 2 meses, achando que ele vai ter o resultado, vai voltar a levar a vida como levava anteriormente e não vai haver uma recuperação daquele peso, está enganado. Tem que ter a mudança do estilo de vida. Tem que entender que com a forma como o mundo hoje se alimenta, com excesso de carboidrato, sedentarismo, deficiências metabólicas, praticamente todos os pacientes que eu atendo no consultório têm alguma deficiência, têm alguma carência vitamínica, têm alguma carência hormonal, e isso é natural, infelizmente. Infelizmente é uma dura realidade. Por quê? Porque o solo está pobre, porque cada vez mais a alimentação é baseada em alimentos industrializados, em alimentos que não são saudáveis, e isso acaba tendo uma repercussão no organismo, acaba tendo uma repercussão sistêmica. O ponto principal, além de tudo isso que eu expliquei aqui, é trabalhar a mente. Então não adianta, por que a maioria das dietas não funcionam? Porque o paciente ele segue a dieta por um período, mas ele não trabalha a mente. Ele acha que o milagre vai acontecer, ele acha que vai seguir aquela dieta, vai seguir aquele tratamento, vai tomar aqueles manipulados por 1 mês, por 2 meses, por um determinado período de tempo, vai voltar a viver como vivia, vai voltar a comer o que comia, e nunca mais vai recuperar o peso e vai ter o resultado como ele imagina. E não é isso que acontece, porque tem que trabalhar a mente. É só trabalhando a mente que vai haver a mudança do estilo de vida. É só trabalhando a mente que o indivíduo ele vai mudar completamente a forma como leva a vida. Então, na minha avaliação, é por isso que a maior parte das dietas não funcionam. Porque não é só a contagem de calorias. Eu entendo que a contagem de calorias é importante. Eu entendo que é fundamental a contagem de calorias para um primeiro momento, mas é importante que haja principalmente a mudança alimentar. Não adianta você fazer uma contagem de calorias de uma comida que não é saudável. Você pode até emagrecer pela diminuição calórica, mas na medida em que você continua comendo essa comida em uma quantidade maior, já que ela não é saudável, você volta a engordar, você volta a recuperar. Então é importante que tenha contagem de calorias, mas que essa contagem de calorias seja baseada em uma alimentação saudável, uma alimentação com baixo teor de carboidratos,
e um maior percentual de proteínas, de gorduras saudáveis. É importante que o paciente trabalhe a mente, não existe milagre, então eu sou favorável à ideia de que, na verdade, tudo isso faz parte de um esforço individual. O paciente, a pessoa, o indivíduo, ele tem que buscar uma mudança do estilo de vida e, claro, ter o acompanhamento do profissional para trabalhar a parte metabólica. Porque se o seu metabolismo está lento, o seu próprio organismo está trabalhando, dificultando o processo. Você vai estar na academia todos os dias e não vai estar tendo o rendimento que você deseja. Você vai estar fazendo jejum e não vai estar tendo o rendimento que você deseja. Por quê? Porque pode estar com hipotireoidismo, clínico, subclínico, você pode estar com alguma deficiência de hormônio sexual, alguma deficiência de vitaminas, alguma deficiência de mineral que deve ser corrigida. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Procurei explicar o porquê que muitas dietas não funcionam, o porquê que muitos tratamentos para perda de peso não funcionam, e dentro da minha avaliação, tudo isso tem que ser avaliado, e principalmente a mente. É importante trabalhar sempre a mente. Dessa forma você consegue mudar o seu estilo de vida e ter um resultado duradouro, um resultado permanente. Ou seja, é possível perder peso de forma consistente, sem depender de medicamento, sem ter o efeito sanfona, sem estar ganhando e perdendo, perdendo e ganhando. É possível ter uma perda de peso duradoura, com certeza. Esse foi o vídeo de hoje. Se não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, veja os vídeos anteriores. Se gostou, curta, faz um comentário que será um prazer estar respondendo, e até o próximo vídeo. Tchau!